Então, meus irmãos, vamos voltar à palavra do nosso Deus no livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Hoje vamos estudar a primeira parte do capítulo 22, que vai do versículo 1 ao 16. Vamos dividi-lo em duas partes. A temática é princípios para o alimentar-se de coisas santas. Esses princípios estabelecidos por Deus, ele desde o capítulo 20, é com relação à prática da santidade. Dentro do esboço de Levítico, nós estamos na última parte do livro que fala sobre a prática da santidade. E o que nós vamos aprendendo quando lemos esses textos, embora não seja totalmente fora da nossa realidade hoje, mas o princípio que é aqui estabelecido é o que vale para nós. É a lição que vamos extrair para nós. É a mensagem que precisa ser transmitida para que haja transformação em nós. Pois a prática da santidade, ela não estava tão somente reservada àqueles irmãos lá do passado. Ainda hoje nós precisamos praticar a santificação. Até mesmo porque diz a palavra de Deus, se em ela nós não veremos o Senhor. Então precisamos de entender isso. A prática da santidade, ela não pode ser considerada apenas como algo lá do passado, né? ou até mesmo como se fosse, só era possível ser santo se houvesse a prática que aqui está dizendo em Levítico 22. Para aquele tempo era assim. E por que era assim? Porque os povos que estavam ao redor do povo de Deus eram povos que não zelavam por uma vida de prática de santidade. Então, o povo que é de Deus, precisa ter esses princípios. O povo que é de Deus precisa entender que ele está vivendo no mundo, é verdade, com outras pessoas, com outros povos, mas ele tem uma regra que o guia. Por exemplo, nós entendemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. E por isso que nós lemos e estudamos a palavra de Deus. Por isso que as mensagens são pregadas baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E é assim que a igreja do Senhor Jesus tem sido edificada ano após ano, dia após dia. Tanto para chamar aqueles que precisam da salvação através da pregação do Evangelho, chamar aqueles que estão perdidos em pecados, mortos em delitos e pecados, a arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Jesus, como também para edificar aqueles que já assim nasceram de novo, já receberam a Jesus, já são crentes, mas precisam continuar na vida de santificação. Então, veja que o Senhor sempre utiliza o seu servo, Moisés, para falar ao povo, e era Moisés, então, ali o interlocutor entre Deus e o seu povo, de modo que Moisés funcionou ali como uma espécie de mediador, né? E aí o texto diz assim, Levítico 22, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim, pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Então, nesses dois primeiros versículos, a introdução do texto, a fala de Deus a Moisés, e ele transmitir isso aos sacerdotes, no caso Arão e seus filhos, era que eles deveriam se abster de comer as coisas sagradas. Ora, os sacerdotes, eles tinham a prerrogativa de poder se alimentar daquilo que era oferecido, como nós já estudamos nos capítulos anteriores. Então, o sacerdote tinha o direito à porção dele. No entanto, nesse princípio aqui que o Senhor está tratando, que eles haveriam de se abster daquelas coisas sagradas que os filhos de Israel traziam e dedicavam ao Senhor.
E por quê? Ele responde: para que não profanem o meu santo nome. Então vejam que a preocupação de Deus aqui é orientar o povo, instruir o povo da maneira correta de oferecer os sacrifícios e até mesmo da maneira correta de se alimentar das coisas que eram sagradas. Caso eles comessem da comida sagrada de maneira errada, equivocada, isso ia trazer uma sentença sobre eles. Eles iam ser eliminados, eles podiam ser mortos, eles podiam, enfim. Deus está instruindo para que o povo e os sacerdotes observassem esses princípios. E o porquê dessa preocupação? Qual é a razão? Qual é o fundamento? É porque o nome de Deus é santo. Ou seja, eles tinham que demonstrar temor, reverência, respeito ao Senhor em tudo que estava se fazendo. Então, daí já começamos a pensar exatamente que esse princípio até hoje permanece. Pois quem de nós não precisa estar atento da maneira como nos portamos? Quem de nós não precisamos entender que o alimentar-se saudavelmente faz bem para o nosso corpo, mas também para a nossa alma? Quem de nós não sabe que é preciso ter um cuidado e um zelo com aquilo que é santo? Por exemplo, o pão e o cálice do Senhor em elementos comuns: o fruto da videira, o suco da uva e o pão do trigo. Elementos comuns. Mas quando esses elementos são retirados do que é comum e consagrados ao Senhor, e para este momento da Santa Ceia, o que é que Paulo diz lá quando instruiu os irmãos da igreja de Corinto? Tem que discernir, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come o que para si? Juízo. Está vendo? Então, essa era a preocupação. Se houvesse uma profanação daquilo que é santo ao Senhor, da comida sagrada, a ceia é uma comida sagrada, ao Senhor, eles estariam profanando o nome de Deus. Um crente estiver vivendo uma vida totalmente distante de Deus, em pecado, e não considerar, nem repensar, nem mesmo arrepender-se dessa vida, e participar da comida sagrada, ele vai trazer sobre ele juízo. É exatamente essa relação aqui de Levítico com a instrução que Paulo deu à igreja de Corinto. Então percebam que, como princípio, ele é permanente. Embora não seja nos mesmos moldes que foram falados aqui em Levítico, mas esse princípio a gente entende quando fazemos a relação com aquilo que Paulo diz aos Coríntios. E então ele diz isso, o Senhor introduz dizendo que era para eles se absterem, os filhos de Arão, ou seja, os sacerdotes, Arão e seus filhos, das coisas sagradas, as coisas que estavam sendo dedicadas ao Senhor, para não profanar o santo nome dele, e a razão é porque o Deus é o Senhor é quem está dizendo que é para agir dessa maneira. E aí ele continua: dize-lhes, todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Veja que a repetição é esta: eu sou o Senhor. Então, se alguém quiser questionar isso que o Senhor está dizendo, não pode. Por que não pode? Porque é o Senhor quem está dizendo. Não é Moisés, não é Arão, nem seus filhos. É o Senhor quem está dizendo ao povo. E está dizendo não só ao povo, mas também aos líderes do povo, os sacerdotes. Isso mostra que esse Deus que temos, Ele é soberano mesmo. Ele domina tudo e a todos, e Ele coordena, instrui o seu povo.
Ele está aqui fazendo isto. E ele está dizendo, olha, não é só para esse momento aqui, não. É até para gerações e da vossa descendência, todo mundo, que vai, porque essas palavras foram passando de geração a geração. Os judeus, eles zelavam muito por isso. Os filhos dos judeus, eles eram instruídos nas escrituras, né, do Velho Testamento. Eles aprendiam, desde pequeno. Então, eles sabiam as sagradas letras. É exatamente o princípio que nós devemos ter com os nossos filhos pequenos. Inculcar neles a palavra, instruí-los, mostrá-los o caminho. Até mesmo porque, para que essa palavra sirva, para que ele lá na frente, caso ele não obedeça, ele não venha dizer, eu não obedeci porque meus pais não me disseram. Não, ele não pode dizer isso. Eles receberam, eles ouviram. Isso é importante, porque para que haja também a responsabilização de cada um, de acordo com as suas ações. E ele diz aqui, se esses filhos e essas gerações se chegassem às coisas sagradas, que os filhos de Israel dedicavam ao Senhor, tendo sobre si sua imundícia. O que era a imundícia? A imundícia era o pecado. Era aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Era aquilo que desagradava ao Senhor. Qual era a sentença? Aquela alma será eliminada diante de mim. Vejam, meus irmãos, que aqui está exatamente o que acontece até hoje. Quem viver na imundícia, considerando que é a vida de pecado, longe de Deus, o que é que vai acontecer com esta alma? Será eliminada. Pois na descrição do evangelista João, quando falando da missão de Jesus, em João 3,16, ele diz que Jesus veio, Deus deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na sequência do texto ele diz, mas quem não crer, o que é que acontece? Já está julgado. Quem crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto, diz o texto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, será eliminado. E é exatamente o que vai acontecer com este mundo, aí fora. Os ímpios, os incrédulos, aqueles que não creem, já estão certos. Esses estarão indo para o inferno, condenados. E por que serão assim? Porque não creem, porque violaram os mandamentos de Deus, porque não querem obedecer ao mandamento do Senhor. Muitos até, que ninguém vai ter a desculpa de dizer que nunca ouviu, muitos vão ouvir, já ouvem, mas rejeitam. E por que rejeitam? Porque as suas obras são más, eles não querem a luz, para que as suas obras não sejam arguidas, se escondem, menosprezam, desprezam ao Senhor. Mas ao povo de Deus é dada a grande responsabilidade de preservar o nome do Senhor, que é santo. E ao povo de Deus é chamado exatamente para ser esse povo que é diferente, que é santo, que é separado. Caso contrário, se alguém estiver dentre o povo de Deus e cometer o desatino de não obedecer a palavra, a alma será eliminada. Mesmo que esteja lá, participando, ouvindo, entendendo, olha, é isso mesmo, mas não acreditou, não creu, não absorveu essa verdade, vai sofrer a pena em razão disso. E ele continua, versículo 4, ninguém da descendência de Arão que for leproso, olha aí, ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas. O fluxo significa assim, alguém tiver um corte, tiver saindo, né, o sangue, não pode. Um fluxo sanguíneo, não pode. Um leproso, né, a lepra era uma doença que naquele tempo era tido como um sinal de que a pessoa recebeu um juízo da parte de Deus, virava um leproso. E ele, de fato, era escanteado mesmo, era afastado do meio do povo, porque a lepra era contagiosa. E ele diz, então, se alguém pegasse uma lepra,
alguém da descendência de Arão, ou seja, um sacerdote, porque a descendência de Arão era o sacerdócio, sendo leproso, tivesse fluxo, eles não poderiam comer das coisas sagradas, até que seja limpo. Ele tinha que se purificar. Como também o que tocar alguma coisa imunda, por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar alguns réptil com que se faz imundo, ou algum homem com que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia, seja qual for a sua imundícia, aquilo que é incompatível com a santidade, não poderia, não tinha como ter parte daquele momento da comunhão e do culto ao Senhor. Então, o homem que o tocar também será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, nem sem primeiro banhar o seu corpo em água. Então, o Senhor vai dando as dicas e as instruções de como deveria se proceder, caso, veja, aqui nós vemos um pouco aqui da graça de Deus, da misericórdia, do Senhor. Em determinado momento, ele diz, olha, se cometer isso, já é eliminado. Mas já aqui, nos versículos 4 em diante, nesse que nós estamos lendo, ele dá uma oportunidade de a pessoa, se cometeu porventura aquela situação que não é correta, tenha a oportunidade de se corrigir. Se estava imundo, vá se banhar, se torne limpo para participar. Aí você vê o elemento da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Olha aí a oportunidade que se tem de a pessoa poder se purificar, que é exatamente o que acontece com nós hoje. Hoje temos essa graça, essa misericórdia de Deus constante. Diz a palavra do Senhor que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Por que digo isso? Porque nós ainda somos pecadores, é certo que somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus, mas continuamos pecadores. Então, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o que é que aconteceria? Seríamos eliminados, fulminados, em razão de um pecado que porventura tenhamos cometido. Como nós bem sabemos, pecamos por palavras, pensamentos e ações, e omissão também. Mas mesmo assim, podemos usufruir da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus é exatamente isso, o Senhor não punir o nosso pecado, porque pelo pecado que cometemos, cada um que comete o seu pecado, seja ele qual for, o correto, o justo, é ser punido. Então, Deus usa de misericórdia para com o seu povo, e é aí onde entra as bênçãos do Senhor na vida da igreja. Você é abençoado porque você recebe da misericórdia de Deus, é a razão da existência da igreja. E por que Deus faz assim? Por causa da sua promessa, da sua aliança. Deus preserva o seu povo. E mostra também que você que se entende filho de Deus, povo de Deus, pertencente à igreja do Senhor Jesus, deve ter sempre a humildade de reconhecer, olha, se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, eu estaria perdido, como outrora estava. Antes não conhecia nada, não sabia nada de evangelho, não conhecia Jesus, não sabia nada disso, mas agora eu sei. Então, se você agora sabe, aí recai agora uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade sua? É você agora procurar agradar esse Senhor que fez esta obra no seu coração. Você vai anular a si mesmo. De que maneira? Naquilo que Jesus propôs a quem queria segui-lo. Lembram? Qual foi o propósito de Jesus quando ele diz, quem quiser ser meu discípulo, faça 3 coisas. Quais são? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fazer isso, para que assim você esteja indo na direção que é a direção da vida eterna, que é a direção da santificação, que é a direção que o Senhor requer. Então vejam que os irmãos lá, aqui de Levítico, os sacerdotes, eles receberam essa instrução. Mesmo sendo sacerdote, descendente de sacerdote, mas tinha que cuidar da vida.
E se porventura errou, caiu na imundícia, se purifique, se corrija, se banhe, para que assim possa continuar a sua vida espiritual na presença de Deus. E ele diz mais: quando o sol se pôr, posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Está vendo? Então Deus não deixa com que aquele que é seu venha a padecer de fome. Olha, pecou, pronto, acabou para ele. Não. Veja a misericórdia e a graça de Deus. Se põe a fazer aquilo que é necessário para se purificar. No nosso caso hoje, não é um banho que nos purifica, mas é uma confissão. A confissão de pecados serve exatamente para isso, para que você receba a purificação da parte de Deus. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, hoje é desta maneira. Naquele tempo era algo visível, você tinha que ver a atitude da pessoa. Ele se tocou em algo imundo, tocou num animal morto, tocou num cadáver, ele tinha que ir lá se purificar, se banhar, ficar lá por um tempo, depois à tarde estava livre. Ou à noite, quando o sol se punha. Aí ficava limpo, aí sim eles poderiam comer daquilo que era sagrado. E do animal que morre, diz o versículo 8, por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Aí mais uma vez o refrão: eu sou o Senhor. Veja, é a terceira vez que ele repete isso no texto. Eu sou o Senhor. Quando ele faz isso, esse modo de o Senhor falar, é exatamente para ficar bem claro na mente do ouvinte, do leitor, daqueles que estão ali sendo alvos dessa mensagem. O Senhor é quem mandou fazer isto, o Senhor é quem me instruiu aqui, Ele é o Senhor. E o que é que nós, como servos, devemos ao Senhor? Obediência. Um servo não pode questionar o seu senhor. O servo obedece ao seu senhor. Então, quando ele diz o que tem que ser feito, ele termina e diz: eu sou o Senhor. Ou seja, ele não dá brecha para alguém dizer assim: mas Senhor, mas Senhor, apenas o toque não foi tão grande assim, tão profundo, numa coisa imunda. Não importa, se é imundo, o Senhor diz, se contaminou. Se aquele animal morreu, ou algum outro animal selvagem foi lá, dilacerou o animal, você não pode comer aquele animal. Se comer, você se contamina. Então não contamine-se, não faça isso, porque o contaminar-se significa perder a comunhão com Deus. O contaminar-se significa dizer que a pessoa estava impossibilitada de manter a sua relação com Deus. Então vejam e percebam como o Senhor levava essa questão muito a sério e continua sendo sério para Deus. Infelizmente, as pessoas não têm levado a sério a vida cristã. Muita gente leva a vida empurrando com a barriga, achando que a qualquer momento eu resolvo isso com Deus. Isso é brincar com Deus. E de Deus não se zomba. Quando ele diz eu sou o Senhor, ele impõe uma condição para que você atente. Olha, é o Senhor quem está dizendo. Eu não vou fazer isso para agradar A, B ou C, não. Eu vou fazer em obediência àquele que é o Senhor. E então ele começa e diz, ele continua e diz, dizendo no versículo 9, guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram havendo profanado. E aí ele repete mais uma vez, eu sou o Senhor, só que agora ele acrescenta, que os santifico. Olha que maravilha. Eu sou o Senhor que os santifico. Então você agora, entenda bem, o guardar, o obedecer
aquilo que é uma obrigação nossa como crentes, é para o nosso próprio bem. Porque ele diz, é para que, por isso, não levem sobre si pecado. Quando você vive para obedecer ao Senhor, você vai se distanciando do pecado. E por isso que você vai cada dia mais se santificando. E esse processo de se santificar, quem promove é o Senhor. Entendam essa maravilha. Ele diz, eu os santifico. O Senhor disse, é eu que os santifico vocês. E de fato é mesmo. Afinal de contas, o propósito de Deus para com o seu povo é este. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Está aí em Levítico 11:44. A temática deste livro é exatamente isso, é ser santo. E o Novo Testamento vem corroborar com esta verdade. Um dos textos que nos leva a esse entendimento é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. Veja o que diz o apóstolo Paulo àquela igreja, aqueles irmãos da igreja de Tessalonicenses. Vejam, entretanto, 2 Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está vendo? Deus vos escolheu desde o princípio. Para quê? Para a salvação. E de qual é o modo? Qual é a maneira? Qual é o meio? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. É esta maneira que Deus fez para santificar você, para me santificar. O próprio Jesus, orando ao Pai, João 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele diz, Pai, santifica-os, os seus discípulos, né? Na verdade, a tua palavra é a verdade, está vendo? Pai, santifica-os. E aqui ele está dizendo, eu sou o Senhor que os santifico. Então, graças a Deus, irmãos, que a santificação está garantida a todos nós, em razão de que é o Senhor que tem nos santificado. Então, quando você entenda isso, por ser o Senhor que nos santifica, é Ele quem promove isso em nós, a ponto de despertar em nós a prática de vida, de santificação. Então, quando um crente está buscando a santificação, entenda, é o Senhor agindo no seu coração. E através de quem? Do Espírito, pela santificação do Espírito, que habita onde esse Espírito? Em nós. Somos o que do Espírito? Santuário. Então, o Espírito Santo que está em nós, está exatamente fazendo esta obra, porque o Espírito Santo é quem? É Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um. Então, o responsável para que essa condição que o Senhor está dizendo aqui em Levítico, eu sou o Senhor que os santifico, é o Espírito Santo. É esse Espírito de Deus que vem desde sempre, desde a eternidade, santificando o seu povo. Santificava os levitas, santifica-nos nós aqui, itabaianenses, e qualquer aracajuanos, sergipanos, de qualquer parte do mundo. É o Espírito Santo de Deus que tem santificado. Porque esse é o princípio aqui. Quando o Senhor está orientando aqueles irmãos, aqueles sacerdotes, no que tange às coisas sagradas, ao comer sagrado, comer que é santo, e a se abster de determinadas coisas, até mesmo de topar em coisas imundas e sujas, ele está mostrando figuradamente que esse cuidado, esse zelo, nós precisamos ter. Então, se há uma atitude que é
vamos usar a terminologia do texto, imunda, que vai manchar o seu caráter, vai manchar a sua vida, vai lhe trazer transtorno moral, espiritual, não faça, abandone, evite. Mas se porventura, mesmo assim, não conseguiu evitar e caiu, toma as providências que já está tomada por Deus para se purificar. Então, todo crente, ele sabe disso. E nós devemos estar conscientes dessa verdade, buscar fazer exatamente como Deus quer que façamos. Não é negligenciar, não é menosprezar, não é dizer, não, isso aí foi lá, o passado. Não, o princípio de ser santo continua valendo. Tanto aqui em Levítico, quanto no Novo Testamento todo, a gente vê isso. O Senhor Deus chamando a santidade, a santificação. E ele diz mais, ele estende isso, veja, no versículo 10, nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. É estranho, não pode comer. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Então, quem não fazia parte do povo, do sacerdócio, não podia comer das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, então naquela época se praticava, a escravidão, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, este comerão do seu pão. Ou seja, ele está instruindo exatamente assim. Vem alguém de fora, não é do povo, não é sacerdote, visitar o sacerdote, eles não podiam fazer parte daquela refeição sagrada, daquela comida sagrada. Mas os que estão na família do sacerdote, até o escravo que ele comprou, faz parte da família dele. É o empregado dele, está ali com ele. Então, o empregado vai comer da comida do patrão. Então, pode sim, e deve, ele diz aqui, pode comer, se ele é escravo dele, se o escravo teve seus filhos lá com ele, tem uma família, também vão poder participar e comer. Agora, quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ou seja, ela não casar com outro sacerdote, mas casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas, porque ela assumiu um compromisso com alguém que não estava na linhagem sacerdotal, a filha do sacerdote. Mas, agora, se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, ou seja, ela ficou viúva, foi repudiada, ou seja, o homem separou dela, o marido deixou ela, divorciou-se dela, e ela também não tiver filhos, e se houver tornado à casa de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Então, até a filha, que porventura teve um problema de um relacionamento de casamento dela, ou por viuvez, ou por divórcio, ela também, voltando para a casa do pai, poderia também comer, não estava errado. Mas o estrangeiro, nenhum comeria dele. Fosse estranho, não poderia participar. Não profanarão, aí se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ignorância, ou seja, desconhecimento. A pessoa chegou lá, não sabia, aí comeu. Ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada, ou seja, pagaria uma multa. Então, se alguém, por ignorância, ou seja, por desconhecimento, comesse de algo que era sagrado, ele não era punido, mas era multado. Ele era multado e, porque ele não sabia, então se dá essa tolerância. Não profanarão as coisas sagradas, ele vai concluir dizendo, não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Então, em resumo, de tudo que ele disse até agora, é isto. Não profanem as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois, assim, se cometesse esse desatino,
os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade. Olha aí a seriedade da coisa. Comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Ele conclui exatamente com essa expressão profunda aí. Se qualquer pessoa insistisse em cometer, em ferir, em desobedecer qualquer desses princípios, das coisas que eram sagradas a Deus, eles levariam sobre si a culpa da iniquidade. Percebem? O cuidado de Paulo quando ele disse para os coríntios: se comer sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o quê? Juízo para si. É a culpa da iniquidade. Então vejam, esse era o zelo que deveria ter. Ora, se o Deus teve essa preocupação de instruir o seu povo deveria ter a preocupação de obedecer a essa instrução, de assimilar a instrução, de se guiar por ela. E não para fazer isso para agradar A, B ou C, não, simplesmente porque o Senhor, Ele diz, Ele é o Senhor e Ele é quem santifica. E se nós somos filhos dEle, desse Senhor maravilhoso, desse Deus Pai Todo-Poderoso, não deve ser para nós um fardo seguir os princípios do Senhor. Não pode. O crente não pode sentir isso, pegar isso aqui, que fardo, que coisa pesada, eu não vou conseguir. Não, não faça isso. Sinta-se desafiado, sim, mas na certeza e na segurança de que o Senhor é quem vos santifica. Mas essa santificação, os meios para ela, o Senhor também já estabelecendo aqui. O meio para a santificação é a obediência de cada um de nós aos princípios que o Senhor estabelece. É assim, aqui em Levítico, e nós vamos ver isso durante toda a Escritura. O chamado do Senhor é este: obedecei, segui, cumpram, obedeçam, observem. Diz lá o salmista, no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a sua palavra, está vendo? Observando os princípios. Observar significa que você tem que olhar com cuidado, com critério, não menosprezando. Então aqui, meus irmãos, vai um alerta. Como é que nós temos olhado para as Sagradas Escrituras? Como é que nós temos observado ou absorvido aquilo que temos aprendido no decorrer desses anos na Igreja do Senhor Jesus? Será que tem entrado pelo um ouvido e saído pelo outro? Não pode. Precisa ser absorvido. A palavra precisa descer ao coração, à alma, e ele ser assim agradecido a Deus, porque é exatamente o freio que nós temos. Imaginem vocês se nós não tivéssemos essas instruções da palavra de Deus, como é que seria? O que é o ser humano, cada um de nós, sem a graça de Deus? O que somos nós sem Cristo, sem o Espírito Santo de Deus? Homens e mulheres perdidos, homens e mulheres que estão sujeitos a juízo sem essa graça. Mas hoje não estamos assim. Hoje estamos debaixo desta graça, desta misericórdia e desse chamado do Senhor para cumprir, guardar essas obrigações. Não essas aqui que foram dadas aos levitas, aos sacerdotes, mas as que são de hoje. As demandas que temos hoje como crentes que somos, quais são? Porque o chamado para a santificação está batendo. Sede santo, porque eu sou santo. Santificai-vos. Você tem a maneira para fazer isto. Jesus disse, santifica-os na verdade. Essa verdade está nas suas mãos. Então absorva ela. Leia, medite, absorva essa palavra para o seu próprio bem. Porque assim você vai usufruir dessa bênção, irmãos, que é ser chamado povo de Deus.
ser chamado nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, gente que vai proclamar as virtudes neste mundo vil, mal, mesmo sabendo que a trajetória deste mundo a gente já sabe, é de destruição. O mundo está sendo reservado para juízo. Isso já está dito nas Escrituras, mas nós não podemos perder a esperança de que quem está em Cristo está livre desta condenação. Quem está em Cristo está vivendo a expectativa da sua volta. A volta de Cristo para nós que cremos nele é o que há de melhor. Por quê? Porque é exatamente o momento em que nós vamos sair totalmente dessa condição aqui, de humanos caídos, pecadores caídos aqui, porque lá no céu não teremos mais sobre nós a culpa do pecado. Mas como já não temos nós aqui, desde que, de fato, creiamos na obra que Jesus Cristo fez. Se todos nós aqui que já desfrutamos desta maravilhosa bênção, que é a salvação em Cristo, estamos certos de que a culpa da iniquidade nós não vamos levar. Onde foi essa culpa derramada? Na cruz, em Cristo Jesus. Por isso nós estamos livres dessa culpa. Hoje estamos livres dela. E é isso que vai exatamente identificar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? São todos aqueles que nele crêem, no Senhor Jesus, na obra que Cristo fez, e que, portanto, estão vivendo como? Em santificação. Todo e qualquer crente precisa entender isso. Eu estou vivendo em santificação. Todo e qualquer crente precisa entender que é um santo. É um santo de Deus. Foi Deus quem separou vocês. Foi Deus quem escolheu vocês. Foi Deus que santifica, é Deus quem santifica vocês. E sendo assim, meus irmãos, atentemos para sempre os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. E ao atentarmos para esses princípios, entendamos que nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui com um propósito bem definido. Deus nos chamou para a sua própria glória. O povo de Deus tem essa prerrogativa. Você pode e deve ser assim, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra trazida a nós nesta noite. Que venha abençoar, ó Deus, a vida da tua igreja. Que o teu povo, ó Deus, esteja vivendo, sim, em santificação. Que esteja entendendo, ó Deus, como é importante uma vida santa diante de ti, uma vida de obediência, uma vida de simplicidade no Evangelho, uma vida de humildade, para que assim, ó Deus, através do nosso viver, o teu nome, sim, esteja sendo honrado e glorificado. O seu nome é santo, ó Deus, e nós levamos o teu nome, esta bandeira do Evangelho do Senhor Jesus, que precisamos tremular cada vez mais, o mais alto possível, e que assim, ó Deus, em cada um, saia daqui com esse pensamento de ser a luz para este mundo, um luzeiro para o mundo, de ser um sal, ó Deus, um sal que dê sabor, porque do contrário, ó Deus, para que serve? Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Que sigamos assim, ó Deus, uma vida santa, digna da vocação a que fomos chamados. No nome santo de Jesus, nós assim oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquemos de pé, recebamos a bênção, depois faremos algumas comunicações. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Podem assentar, meus irmãos.
queremos saudar